Fica, né, essa discussão. Agora é uma mesa redonda, nós temos 30 minutos. E, principalmente, que a parte melhor do workshop é essa, né? Não são as apresentações, mas muito mais a troca de informação. Então, estamos abertos aí para os comentários, discussões, contribuições que forem pertinentes. Eu queria fazer uma pergunta. Por favor. Eu acho que um dos fortes que vocês têm aqui é como acessar esses dados. Entendeu? Você não tocou nesse a fundo nesse aspecto de acessar os dados, a facilidade. Sim. Isso foi uma coisa bem positiva. Assim, esses dados, o pessoal da simulação ele já tem acesso, fica numa área pública lá do Unipop, você pode acessar pelo papo de dados. Esse é o diretório, né? E esses dados estão no formato padrão também, é um formato buffer, e é um formato que o pessoal da simulação eles utilizam então para entrada nos modelos. Utilizarão. Tá aberto, tá? Tá aberto. Como é que nós fazemos inscrições? Seria interessante ter uma forma de cada um se inscrever. O João, passa o microfone e o card fica ali, por favor. Só passar o microfone para quem tiver. Eu estou me inscrevendo, então. Se tiver alguém na minha frente, eu falo depois. Pode escrever. Vai, Sérgio. Depois eu passo para o Saulo. Pode falar, Sérgio. Saulo, o Sérgio está inscrito, depois é você. Pois não. É uma pergunta que você estava mais detalhada, né? E aí da sua apresentação. Você estava falando da AWS, né? E ficamos com os dados do IAC e do Cinepar. A localização deles é aquele diretório lá do AWS, sacando? Não, eles não. Eles estão em outros diretórios, estão com a sua fonte mesmo. Tem lá IAC e Cimepar também tem os diretórios específicos. Depois eu posso te passar. Você pode fazer perguntas também que não sejam professores da mesa? Sim, é aberto, tá? Se for uma pergunta fora do tema, se for dentro do tema é bom, tá? Se ela for muito fora do tema, a gente pode encontrar um outro momento. Mas, por favor, cara. Eu não entendi qual a pergunta. Essa apresentação dele, ele falou da janela de tempo, ele não teve condição de efetuar no momento, né? Fora do tempo. Não, a apresentação pode. Até a questão da janela é 6 horas, né, João? A previsão é de 9 horas, né? Só para lembrar. João, só para lembrar que a previsão é de 9 horas, mas a janela é de 6, tá? A janela é 6. A janela é 6? É de 6 desculpa, a janela é 6. Eu pensei na previsão até lá. Isso. Só para ficar o registro, tá? O Sérgio levantou a questão de se de fato a janela é de 9 horas, mas depois a gente está recuperando aqui, que a previsão é de 9, mas a janela é de 6, certo? É a previsão de 3, 6 e 9. Por favor. Bom, primeiro, comentários gerais, né? Na fala do Sapucci, eu destaco a questão da interação. O que é fundamental para que todo o processo de previsão, né, começando da base de dados, com o processo da simulação, o processo do modelo e gerando a previsão, o que é fundamental é a interação entre as 3 divisões, né? E dentro da divisão de modelagem, fundamental a parte como o grupo de modelagem interage com o grupo de simulação. Então, essa interação, essa estratégia, a existência desse vínculo forte, desse trabalho continuado, isso é fundamental. Então, esse é um dos pontos que eu quero ressaltar dessa estratégia que foi colocada da simulação de dados pelo Sapucci. Um comentário com relação à fala do Eduardo, né? Primeiro, obrigado novamente, né? O trabalho de vocês, como sempre falo, é o início de tudo, né? E é o suporte, é o tripé de tudo, né?
E muito bom ver a parte da atualização que vocês fizeram, que deu aquela, ou seja, aparentemente o algoritmo anterior estava filtrando uma série de dados e com a correção de julho vocês conseguiram recuperar ou conseguiram reconhecer dentro da base de dados um conjunto grande de boias, né? Mas uma coisa que me preocupa, Eduardo, e isso nós precisamos discutir muito, é quando você fala que, primeiro, porque uma coisa que você falou assim, que você encontrou um documento na internet que te ajudou a avançar no algoritmo, se eu entendi corretamente, né? E segundo, é a questão do, você fala que nós precisamos contar com o apoio de especialistas, né? Então, o que nós temos que identificar, então, aqui nesse workshop é o quão o grupo de dados está, vamos dizer, deficitário em termos de profissional que possa suprir essas lacunas, né? E outra aqui, qual é o tipo de relacionamento institucional que está faltando que faça que, como, por exemplo, você tenha que acessar a internet para buscar um documento, por que esse documento não está naturalmente já na sua mesa, por exemplo? O que está faltando? Algum relacionamento institucional está quebrado, e esse documento que você encontrou na internet, ele deveria estar naturalmente na sua mesa, ou seja, alguma comunicação está em falha, certo? Do CPTEC você me corrija se eu estiver errado, por favor. Ou seja, existe uma comunicação falha entre o CPTEC e o resto do mundo com relação às informações fundamentais que são necessárias para um bom gerenciamento e uma boa recepção e um bom aproveitamento dos dados, certo? Então, eu queria que comentasse nesse aspecto. Não sei se eu fui claro. Sim, Saulo. O Eduardo fala e depois eu gostaria de comentar também. Sim, você foi claro. E, assim, essa questão também me preocupa, né? De procurar um documento na internet, mas me deu um pouco de segurança o fato de ser um documento da sala de operações do NCEP. Eu falei para o Sapussi, isso foi um evento de sorte. A verdade é essa. Claro que isso não entrou em operação. Primeiro a gente testou, verificamos se a cobertura estava melhor ou estava pior e, para surpresa, né, pelas boias a gente já percebeu que melhorou. Então, mas por outro lado, essa identificação, Saulo, entendo eu, e daí eu até gostaria de ser corrigido caso eu esteja errado, isso é um trabalho de casa. Isso é o básico, é o começo. Sabe? E nós temos que saber fazer isso. Então, fazer uma pergunta muito básica lá no NCEP, poxa, como que eu identifico um Sinop? Pode não ser muito elegante, digamos assim, né? Eu acho que nós temos que, de alguma forma, tá? Sentar, conversar e verificar aqui dentro se existem especialistas que têm experiência e podem ajudar nesse tipo de identificação. Então, essa é a minha opinião, sabe? Como a gente... Porque esse trabalho, Saulo, que eu comecei em 2017, a gente sempre fez da mesma forma. E não me surpreendo que isso tenha sido feito de 94 a 2008, aproximadamente, que foi quando rodou o primeiro pré, 2012 no máximo, se eu não me engano. E aí sempre foi feito da mesma forma. Agora, em julho passado, tivemos a oportunidade de fazer uma coisa diferente e parece que deu certo. Mas eu ainda considero que seja um trabalho básico e que deva... primeiro, a gente deve brigar aqui dentro. Se de toda forma não tiver um especialista que nos ajude a identificar as estações extras, os pontos, enfim, daí sim a gente vai fazer uma pergunta mais complexa para fora. Então, Saulo, eu queria contribuir nesse assunto. Só também lembrar que o Renato está online, eu estou vendo ele ali. Renato, eu gostaria que você também compusesse a mesa aqui, tá? Então, de alguma forma,
peço que, se possível, você contribua aí, dando a sua opinião também, né, por favor. Assim, Saulo, eu gostaria de primeiro destacar a evolução do pré, sabe? Eu acho que a gente assistindo no histórico, a gente viu que depois de 2016, o pré passou a ocupar um espaço muito mais importante do que ele havia ocupado antes. Nas versões anteriores da assimilação, a própria gestão de dados também era incumbência do grupo de assimilação, e que já adicionava, o Sérgio fez muito isso, já adicionava uma série de tarefas que não era devia ser da incumbência dele, né? E isso teria que ser lá no pré. O pré tinha uma visão que era: eu recebo o dado e guardo o dado. Ele só tinha o guardião, né? Eu via o pré como um guardião, que era de alguma forma, aquela bagunça que a gente entendia, que a gente colocou naquela foto para ilustrar. O novo pré, que é o pré que foi implantado em 2016, que vem se desenvolvendo, é diferente. Ele tem uma visão diferente. Ele não quer só saber que o dado, primeiro garantir que o dado está sendo recebido, né, Eduardo? Recebido e guardado, isso é o básico. Mas o passo importante é o que está sendo recebido e quem precisa desse dado e em que formato, né, Eduardo? Esse me corrija, em que formato que esse dado é preciso ser entregue. E principalmente em tempo real, tá? Em tempo real é o passo principal. Porque se não for em tempo real, já diminui a importância de um pré-dinâmico. E eu vejo que o pré tem que ser dinâmico, porque as informações lá na base de dados, elas estão mudando constantemente. Então, por isso que ele fala da importância do especialista no tipo de dado estar dando suporte para o pré, porque nem toda a informação, né? Então, essa questão que você colocou, Saulo, que é a informação vinda dos centros e ela sendo divulgada em todos os centros, algumas que são algumas mensagens importantes da WMO, elas de alguma forma são, e a gente tem que até organizar isso melhor, né? Mas outras não são bem assim. Outras são informações adquiridas pelo centro, que é dele, que é o que o Eduardo está levantando a questão, é o arroz com feijão de cada centro, né? Ele tem que ser hábil, capaz, e aí vai depender da sua habilidade e do investimento que se faz em pessoas, de estar acompanhando isso. Então, por isso que a gente vê nesse slide aqui a importância do especialista em dado, dar o apoio para o suporte, como o exemplo que ele colocou, a Rocio, né, que está aqui online. O exemplo da Rocio é um bom exemplo, porque ela é especialista, está dando suporte e ela descobre que um novo dado está sendo disponibilizado e ela que vai até o Eduardo, pede: Eduardo, tem esse dado e tem esse cabeçalho, né? E o dado está lá. Então, é isso que, de alguma forma, nós não temos... Então, não, eu entendo, mas existe uma falha institucional aqui. Porque, por exemplo, esse documento que o Eduardo encontrou na internet, esse documento deveria ter vindo para o CPTEC de alguma forma, né, institucional. Por exemplo, se tem algum outro dado, aí você falou, a Rosil descobriu que tem esse dado e vai lá e avisa para o banco de dados. Eu acho que também tem uma falha institucional. Se tem um outro dado, qual que é o canal oficial que o CPTEC tem que abrir para que, quando tenha um novo dado, o banco de dados seja automaticamente e oficialmente informado, que seja enviado documentação de como o dado deve ser tratado e recebido, etc. Ou seja, estou falando alguma coisa errada, ou seja, não há uma falha institucional de uma comunicação externa com a WMO, por exemplo, em que todo esse tipo de informação que o grupo de dados precisa automaticamente é recebido de forma oficial? Bom. Pode ser, Saulo. Talvez a gente vai ter que... eu não sei, tá? O Eduardo também não sabe. Quer dizer, a gente tem que encontrar, talvez, é isso que falta, tá? Talvez criar um canal formal, né? Que é o que você está colocando. Formalizar um canal de divulgação dos novos dados e ele ser diretamente associado ao pré, certo? É isso que você está sugerindo. Mas é um canal que deve existir. O NCEP deve ter algum canal com a WMO
em que essas informações são trocadas regularmente, não? Não é possível que... A palavra, e ele tem contribuição nesse tema. O canal existe, o canal se chama Manual 386, é o manual Intercondition, manual de tecnificações, né? Do WMO, que ele é atualizado, tem um anexo que é atualizado, né? Com justamente os encabeçamentos das publicações, né? Então, a periodicidade da atualização desse manual no site da WMO, se eu não me falha a memória, é a cada 6 meses. Ele é feito da seguinte forma: os centros geradores da informação que enviam essas atualizações das comunicações, dos redes de comunicação para a WMO, que supostamente estariam corretos, mas é verdade que a gente tem que fazer o trabalho de casa mesmo, porque existe muita imperfeição. O canal, assim, o canal oficial seria o próprio manual que está disponível, mas o trabalho de casa, autenticando se aquilo está correto, ele está verificando, ela tem que ser um hábito, né, um procedimento local, inclusive até de eventualmente reportar alguma falha, né, para os canais oficiais, caso a gente detecta essa questão, né. Então seria esse o canal, digamos assim, que seria o oficial, né. O Sérgio, corrige se a gente estiver errado. O problema é que ele é oficial e é de todo o sistema terrestre. Né? E aí, Saulo, cai nessa questão. É tanta informação, é a esteira que passa de dado no pré. A recepção do dado, ela ocorre, tá? A gente recebe o dado. A informação que precisa, que é onde a gente acha assim, a importância do especialista no dado, é ela destacar que aquele tipo de dado serve para determinada aplicação que nós estamos desenvolvendo. Ou seja, é muito mais de uma tarefa associada ao que nós fazemos, né? Ou o que aquele pesquisador faz, ou um produto que é feito. É um nível de detalhamento maior, sabe? É um nível de detalhamento maior, porque cai numa quantidade de dados muito grande, né? Que o dado acaba se perdendo, né? Que é o que o Eduardo destacou ali, né? O dado já está sendo recebido. A gente só precisa de informação para separar aquele dado para uma determinada aplicação. E aí, no caso deixa eu só fechar então o meu comentário. Aqui não vai nenhuma crítica ao grupo de dados, viu, Eduardo? Eu não estou fazendo crítica ao grupo em si. Eu estou dizendo que existe uma falha institucional a nível do CPTEC ou do INPE, que nós precisamos ir atrás e ver como é que um canal oficial, se não existe, possa ser estabelecido para facilitar a vida do pessoal do grupo de dados, né? Então, isso que eu quis colocar, que eu acho que nós temos que perseguir, e eu entendo perfeitamente que é a necessidade de ter especialistas de dados. Então, vou parar por aqui, que tem mais pessoas para falar. Obrigado. O Fábio está aqui inscrito, e depois o Renato pediu a palavra também. E depois eu vou ver as questões aqui. Posso? Por favor, Fábio. Saulo, realmente existe uma falha institucional aqui no INPE com relação a dados. Não tem nada a ver com o grupo de dados ou com o grupo de assimilação. Eu poderia até trazer o histórico com relação ao pré-processamento, e foi muito oportuno o que o Sérgio colocou, eu ia até citar esse documento, mas a questão institucional, eu fui obter resposta, né, uma parte da resposta, pelo menos, agora, recentemente, nesses últimos 5 anos. O que falta aqui no INPE, e que isso tem que ser tratado a nível institucional, é a governança dos dados. Os dados estão se transformando no verdadeiro tesouro, né, o insumo mais importante de qualquer instituição. E aí essa questão tem que ser tratada a nível de direção, vai ter que ter dias com relação a isso, porque a governança de dados tem que ser uma questão institucional que veja não só os dados referentes aqui ao CPT, à CZCT, mas também ao INPE de um modo geral. Perfeito. Renato. E depois o Hélio. Primeiro, pessoal, desculpa por ter chegado atrasado aqui no workshop, mas eu acabei ficando preso
reunião para tentar solucionar um problema que, de certa forma, é do interesse aqui do workshop, que é a recepção de dados, né, dos satélites de órbita polar através da DBNet. Então, está ocorrendo também agora em paralelo um workshop de 3 dias lá em Genebra tratando desse assunto. E aí eu tive que ficar indo numa outra reunião. Bem, mas o que eu queria comentar sobre esse canal que o Saulo perguntou, até onde eu entendo, acho que no Brasil, o representante, o ponto focal com a WMO em relação a esses dados da buffer, que vem pelo GTS e tal, é alguém lá do INMET, não é? Daí são eles que recebem esses informes ou essas alterações e são eles que fazem as solicitações para adicionar algum dado extra que por algum motivo a gente não está recebendo. E daí eu acho que talvez uma forma de institucionalizar esse processo seria fazer algum acordo com o INET, aproveitar a Rede Nacional de Meteorologia ou algo assim, né? Tá certo. Eu tenho uma pergunta particular, uma pessoa que fala do radar. Primeiro, assim, uma dúvida sobre esse dado, esse fluxo. Ele está sendo preparado para processamento para qualquer usuário ou especificamente para simulação de dados? E dentro dessa opção, e dentro dessa mesma questão, o dado, assim, que fosse específico para simulação de dados, como ele está sendo preparado, pensado, foi discutido para questão de formatação, como que ele é usado, houve essa discussão? Éder, em relação assim, à questão específica sobre a rede de radar, quem vai poder responder para você é a Aureliane. Na questão da preparação dos dados, a gente segue mantendo um formato padrão, que é o buffer. Atualmente, os dados não estão sendo ainda formatados, né, colocados no formato binário, no formato do buffer. Tá? Essa é a primeira apresentação que eu faço, que é mostrado a rede de radares. Por quê? É a primeira vez, né, eu acho que isso está muito recente, a gente começou a receber recentemente. Até então era recebido pelo pessoal do DSA, se eu não me engano, depois a Aureliane vai me corrigir, e daí ela migrou para a nossa área. Mas é uma questão, até comentei com o Sapulso, o Haroldo sempre faz esse questionamento a respeito da rede radar. Então eu falei, não, é um momento de mostrar, porque nós estamos recebendo, nós começamos a receber, mas agora precisa haver uma conversa adicional justamente para como que esses dados vão ser apresentados, então, para assimilação. Estamos nessa fase, diria isso. Então, a questão seria para todo usuário, não só a simulação, que migrou totalmente da DSA. Isso. Eu acho que tem que ter essa discussão mesmo, porque tem formatos específicos, por exemplo, o GeoSite, ele deu o buffer. O pack buffer. Na questão do radar. E tem formatação, assim, momento, tá? Certo. Vai ser discutido, né? É até bom, eu sei que você é um especialista no tema, e eu acho que seria bacana a gente começar a conversar sobre isso, como que você espera o dado, tá? A Aureliane vai... Vou complementar aqui a resposta do Alberto, mas basicamente ele já comentou. Então, basicamente, os dados hoje eles são disponibilizados para todos os usuários do centro, que tem que implementar. A gente tem os dados no formato bruto, a varredora volumétrica, todo o volume feito pelo radar. E isso está basicamente, originalmente, em formato HDF, a média dos radares. E a gente tem uma variedade de produtos derivados, assim. Então, a gente tem algumas varreduras de vários níveis, tem recortes de CAP, produtos como a Fotop, Vogel, Devil. Mas, assim, o formato específico para simulação, a gente realmente ainda não os tem, a gente precisa começar a isso agora. Mas a ideia é justamente trabalhar nisso aqui para frente. Dirceu. Pode trocar de
assunto, Eduardo, ou ainda está no lugar? Não, pode ficar à vontade. Isso. Então, aproveitando falando de dados, você é especialista, você apresentou os dados de aeronave, de radar, etc. Eu queria ver como é que está. Eu tive, alguns anos atrás, estive lá no Santos Dumont, no comando aéreo, e a gente conversou sobre esses dados. E tinha um especialista que aposentou, mas está na mão de outra pessoa e tinha esses dados a nível do Brasil. Coisa que a gente nunca teve acesso. Tinha internacional, mas não tinha nacional. E há um mês atrás, mais ou menos, tive uma visita dos meus ex-alunos da Força Aérea, e ele me disse que realmente o meu contato tinha aposentado, mas que eles tinham esses dados para difundir. Eu acredito que vocês não estão recebendo esses dados. Ele se prontificou a disponibilizar esse acesso, falar com a pessoa, que a nível de Brasil, se você olhar no mapa internacional, global, o Brasil fica um buraco, não tem dados quase aqui. Né? Quase na Europa, nos Estados Unidos, era esse dado bem importante para a simulação. Então, depois, se você quiser conversar sobre isso, eu imaginei que não vai ser. Primeiro, eu agradeço, né, a sua questão e sim, nós temos interesse em recebê-los, mas já recebemos também vindo pelo INMET. Se eu não me engano, houve um convênio, daí o Sérgio Henrique ele tem mais detalhes sobre isso. Houve um convênio entre INMET e DCEA e esses dados eles já são gerados no formato buffer e são colocados no GTS. Questão de 2 meses, né, Sérgio? A gente sempre monitorando a rede de dados, daí nós observamos que tinha baixado esses dados, né? E daí levantamos o questionamento lá com o INMET e tal. Brasil e América do Sul, e da Argentina, né, Sérgio? Argentina e Chile. Eduardo, talvez que vale a pena é apresentar isso para o Dirceu e avaliar se o Dirceu tem uma fonte que tenha maior. Dá para aumentar. E aí a gente procura ampliar essa fonte. Né? Não, mas eu acho que a ideia é essa. Sim. Vamos colocar isso, Carlos. Legal. Carlos, vou te mandar uma. Tá bom. Obrigado. Aqui eu acho, assim, eu queria complementar um ponto, voltar nessa questão que o Saulo mencionou do formalismo, só para lembrar também, o Saulo, que ainda nós não estamos nessa questão essa questão mais institucional de atualização, como o Pablo de alguma forma colocou ali, né? Atualizar o seu sistema de assimilação, ainda a gente está implantando o sistema, sabe? Então, a gente está num nível um pouco mais amador, no sentido de ainda descobrir qual é o tipo de dado, qual a importância e principalmente, como a gente propõe, né, trazer um especialista no dado para nos ajudar, sabe? Então, é mais ou menos nesse aspecto que a gente está precisando. Mas depois que o sistema se implantar e ele ficar robusto, e a gente já, né, eu espero que lá quando o Monan estiver sendo implantado, a gente já tiver toda essa experiência com o ban híbrido, aí esse sistema ele pode ser um pouco mais institucionalizado, pode ser o pré-fazer, né, porque o pré já adquiriu o conhecimento, né, e alguém já deu um V0, né, Eduardo, no sentido, esse dado é importante para esse tipo de aplicação. Nós não temos isso direito ainda no INPE, sabe? Esse é o problema, tá? Então, é isso que a gente precisa. A gente precisa organizar a equipe, quem são os especialistas, a gente tem mais ou menos uma lista, tem alguns dados que estão ainda descobertos, a gente vai encontrar no decorrer do tempo pessoas para ocupar esse espaço, ele vai criar um V0, aí sim, quando o sistema estiver funcionando, que eu vejo lá, quando a gente tem aquela fase em que os dados do CPTEC vai substituir o INCEP, aí a gente já está numa maturidade um pouco maior, sabe, Saulo? Aí sim, a gente pode avançar para um caminho mais institucionalizado, que é algo mais organizado. Nesse momento, ainda a gente é meio amador, sabe, Saulo? Para reconhecer a nossa situação, a gente ainda é meio amador nisso, tá? Não, tá ok. Só me preocupa muito esse tipo de história. Eu conheço fulano que tem o dado, ele falou que os dados estão disponíveis. Isso é uma coisa, não é uma relação institucional. Isso não é perene, isso não é sólido, né? Nós temos que avançar bastante nesse aspecto. E o fluxo de dados ser institucional e não porque fulano conhece ciclano, certo? Tá certo, não, tá certo. Vale a pena a gente destacar isso, sim.
Bom, então está finalizando o nosso tempo. Eu acho que foi produtivo. Sérgio, por favor, a última pergunta. A última pergunta é só uma informação assim, um pouco de bastidores, né? Da ONM, né, em relação à questão do formato de dados para radar, né? Até o momento, né? Existe um formato, existe um template para radar em buffer, mas ele não foi homologado pela WMO. A WMO não aprovou aquilo. Então, se houver alguma coisa, não é para usar. A WMO está homologando para o uso de radar é o grid. Assim, só tem que acrescentar aqui já uma informação, né, com relação ao que discussão sobre aí, qual o formato de dados que vai usar para radar. Né? Então, uma opção seria a grid. Tá? Só um comentário sobre o dados, porque nosso fitness amanhã, né? A gente vai falar sobre o Jedi, mas uma coisa que a gente tem que pensar é que o Jedi ele usa NCDF ou HDF, então é uma coisa que a gente tem que sentar e discutir. Então, embora a gente use os dados padrões do WMO ou algum outro dado como o FlexBus, por exemplo, do DNCF, como a gente vai mudar o sistema, a gente tem que pensar no formato de uma quantidade. Excelente. Obrigado, João. Perfeito. Não. Claro que sim. Sempre os 45 do segundo tempo, a Ariane vem com uma pergunta. Tem os 40 segundos do Eduardo. Mas nós estamos no horário, ó, 10h30, por favor. Eduardo, mencionou ali nas falas que é preciso brigar, né, internamente para organizar todo esse trabalho para assinar esses dados. Minha pergunta é: quais são os desafios internos que vocês têm nesse questão de mencionou um deles, que é a especialização, né, das pessoas em relação aos dados. Tem outros desafios que vocês têm que enfrentar a respeito do assunto para poder ter o processamento da simulação. Existem vários, e um deles é algo que eu sinto assim, extrema falta. É uma interface de monitoramento, uma interface gráfica, onde a gente possa chegar, colocar lá no saguão principal, ou colocar em alguma TV, quais são os dados que estão chegando, as estatísticas. A gente não tem isso hoje de maneira gráfica. Eu faço, né, a separação dos dados, eu contabilizo os dados, mas ninguém vê. Então, se faltou o dado, o Sérgio Henrique vai me avisar lá depois de alguns dias: olha, mas não está chegando, baixou o fluxo de radiosonda. O que está acontecendo? Nós não estamos recebendo radiosonda do Brasil. Então, eu acho que isso já facilitaria bastante essa questão. Uma outra questão que me preocupa muito, Ariane, é a questão do controle de qualidade. Nós sabemos como fazer controle de qualidade para estações de superfície, né? Mas e para estações de altitude? Então, essa é um segundo passo. Eu sei que é a mais importante no contexto de assimilação, as estações de ar superior. Mas esse controle de qualidade ainda não está implementado. Tá? Então, são os principais desafios nesse momento seriam esses. Eduardo, nós temos uma proposta, né? Nós conversamos informalmente. Sim. De uma proposta para o ano que vem, pôr no papel uma implementação do controle de qualidade no prédio. Do certo? Controle de qualidade, sim. Então, do workshop, inclusive. Isso. É um dos resultados do workshop. Obrigado. Obrigado, bastante pertinente, tá? Muito bem, obrigado. A gente finaliza essa mesa e a gente tem 5 minutos para um café, que não tem, ou um banheiro que alguém precisar, e a gente volta em 5 minutos então para a segunda mesa, tá bom?